Fala, queridos tranquilos, eu sou o Pedro Maia, esse é o HQ, etc. E com a chegada do filme aí do Quarteto Fantástico e também das próximas fases da Marvel com Doomsday, a gente decidiu falar de 3 HQs para entender melhor o grande vilão da Marvel, que é o Doutor Destino. Livros do Destino é a nossa primeira indicação aqui para entender a mente do Doutor Destino. O Livros do Destino foi publicado inicialmente em 2006 lá nos Estados Unidos, mas teve só uma edição a partir de 2014 aqui no Brasil. Tem o roteiro do Ed Brubaker, né? Conhecido principalmente pelo Capitão América, por ter escrito Capitão América e o Soldado Invernal, e também o Pablo Raimondi é o responsável pelas artes aqui. E do que fala Livros do Destino? Livros do Destino é como se fosse uma HQ de origem. Então aqui a gente tem a história do Doutor Destino como um todo, né? Resumida em 6 tomos, né? Que é dividido cada um capítulo focando em uma parte da vida do Doutor Destino, mas a gente tem aqui uma ordem cronológica. Então a gente começa lá da infância dele, né? Na Lativéria, a relação que ele tem com os pais, com a mãe, que é uma pessoa que tem acesso à magia, né? Ela é uma pessoa que cada vez estuda mais, tem os livros de magia, ela vai se aprofundando nessas artes místicas, e o pai dele que é um curandeiro, e todos eles vivem nessa organização cigana na Lativéria. Até que eles se encontram oprimidos ali pelo Barão da Lativéria, né? E a mãe do Dr. Destino faz um acordo ali com o Mephisto, conforme ela vai ganhando mais poderes para bater de frente com esse barão, mas ela é assassinada, né? Isso é um assunto traumático aí, algo que vai perdurar com o Dr. Destino como personagem até os dias de hoje. E depois de perder a mãe dele, a esposa desse barão fica muito doente. Ele chama o pai do Dr. Destino, né, do Victor Von Doom, para tentar de alguma forma curar aquela esposa, já que ele era um curandeiro, era um conhecido curandeiro ali da região, mas a esposa dele já estava nas últimas, né, desse barão. Quando o pai dele chega lá, vê que o negócio vai ficar feio, volta para a comunidade cigana ali onde eles viviam e avisa pro Victor, ó, a gente vai precisar fugir porque eu não vou conseguir salvar a esposa do barão e eles vão caçar a gente. E é isso que acontece. E no fim das contas é isso que acontece. Nessa caçada, o pai do Victor Von Doom acaba falecendo e ele fica revoltado, né? Revoltado com tudo que está acontecendo, o que o Estado, na figura do Barão e do Exército, está fazendo ali com o grupo de ciganos, né? A comunidade que eles vivem, e principalmente com ele, né? Perdeu a mãe e o pai por conta desse Barão. Então ele começa a se aprofundar mais nas artes místicas, né? Pegando os livros da mãe dele, tentando ler, tentando aprender, e ao mesmo tempo na parte tecnológica, né? Ele sempre foi uma criança muito inteligente, muito persuasiva ali, ele virou o líder daquela comunidade muito cedo, na pré-adolescência e depois na adolescência em si. E ele acaba assassinando um dos soldados do exército do Barão, né, lá da Lativéria, e a situação que já era complexa para ele acaba ficando pior ainda. E ele é salvo por uns agentes do governo americano que veem essa genialidade, né? Essa genialidade começa a ganhar o mundo. Eles veem essa genialidade no Victor Von Doom e chamam eles para trabalhar, para estudar primeiramente nos Estados Unidos e posteriormente trabalhar para o exército americano. E aqui a gente já tem a parte do Victor Von Doom cientista, né? Ele voltando totalmente a sua mente aos estudos, carregando os traumas que ele teve na Lativéria, principalmente relacionado à sua mãe, mas ele continua estudando ali, rivalizando com o Reed Richards, né, que aparece na história como um estudante, para ver quem é o melhor, mas ele sempre olha com um olhar de desdém para todo o povo americano, né? Acham eles bem fúteis, acham que eles são preguiçosos, enquanto ele está trabalhando dia após dia, os outros meninos da faculdade estão curtindo, estão fazendo festas e etc. E ele lá trabalhando e estudando para ser o melhor possível. Até que acontece uma reviravolta
e ele começa a ser caçado pelo governo americano. E nesse tempo da caça, ele vai se esconder na Europa ali, principalmente no leste europeu. Ao se esconder ali no leste europeu, ele encontra um amor de infância, né, a Valéria, que tenta convencer ele a voltar para Lativéria, a ter contato com a família deles. Fala que a Lativéria precisa de alguém como ele, mas ele no momento não quer de jeito nenhum voltar para Lativéria. Até que acontece também uma situação e ele vai ter que fugir para aprender mais sobre as artes místicas e depois de saber sobre tecnologia, estudar tudo, ele vai precisar se aprofundar nas artes místicas para assim virar o Doutor Destino. E agora entramos na parte do porquê que essa HQ representa tanto a mente do Doutor Destino, né? E ela fica exatamente nessa última etapa da HQ, né? Que é o desprezo total às pessoas que oprimem as outras. Esse é o primeiro traço, assim, eu diria, da personalidade e da mentalidade do Doutor Destino. Ele volta para Lativéria e tenta combater o Barão e todo mundo que fez um dia a sua comunidade sofrer e ao mesmo tempo tornar aquela nação soberana, soberana a ponto de não depender do imperialismo também dos Estados Unidos. Então essa é a HQ para entender muito da origem, da história como um todo, o que levou o Doutor Destino a ser o Doutor Destino e também esse traço de personalidade de desprezo total ao autoritarismo. O que depois mais pra frente vira até uma contradição, né? Porque ele é o ser total autoritário ali da Lativéria. Então a gente já vê também essa grande meio que hipocrisia do próprio personagem, o que na mente dele e na verdade dele, ele tá fazendo um bem e tá evoluindo aquele povo, o que não necessariamente é verdade. E aí chegamos na segunda indicação para entender a mente do Doutor Destino, que é Doutor Estranho e Doutor Destino Triunfo e Tormento. Essa HQ ela foi publicada inicialmente em 1989 lá nos Estados Unidos, mas chegou em uma edição de luxo aqui, deluxe, em 2013 pela editora Panini. Ela tem o roteiro do Roger Stern e tem as artes do Mike Mignola, aí para quem conhece de Hellboy, que foi o desenhista, o criador de Hellboy por muitos anos, ainda é, né? Ainda faz algumas coisas para Hellboy. Ele está presente aqui como o artista dessa HQ. E Doutor Estranho e Doutor Destino Triunfo e Tormento conta também um pouco da origem do Doutor Destino. Acho que foi uma das primeiras vezes que foi explorada essa origem, principalmente o lado místico, né? Essa parte relacionada à mãe dele, o encontro que ela teve com o Mephisto, o acordo que ela teve e o porquê que ela é tão atordoada até hoje pelo Mephisto, né? Ela praticamente é súdita dele e ela é torturada desde a infância do Doutor Destino até os tempos que ele já é o mentor, né? O todo-poderoso da Lativéria. E aí você se pergunta como que o Doutor Estranho encontra o Doutor Destino nessa HQ, né? Vai existir um torneio entre todos os magos poderosos aqui do universo da Marvel no 616 e eles são convocados e quem ganhar esse torneio vai virar o feiticeiro supremo, né? O Sorcerer Supreme aqui do universo Marvel. E quem ganhar esse torneio, além de virar o feiticeiro supremo aqui, vai ter um desejo atendido. E obviamente vocês já imaginam qual é o desejo do Doutor Destino, que é convocado para esse grande campeonato. Existe esse torneio e quem ganha é o Feiticeiro Supremo que a gente já conhece, o Doutor Estranho. Mas pelo Doutor Destino ser o único a ficar de pé, as regras meio que mudam lá no meio do caminho e a galera fala, né? Os organizadores do torneio, que são os espíritos, principalmente do Agamotto, de Ashanti, do universo do Doutor Estranho, falam, ó, você vai ter que, agora como feiticeiro supremo, cumprir o desejo do único sobrevivente, que é o Doutor Destino. E obviamente ele pede para que seja feita o resgate da alma da mãe dele lá no inferno e eles vão ter que enfrentar o Mephisto. E aí a trama toda se desenrola para essa batalha, né? Os dois primeiros, o Doutor Estranho e o Doutor Destino, se preparando para enfrentar o inferno e enfrentar o Mephisto.
e todas as artimanhas ali, as armadilhas que o Mephisto vai preparando para eles. É uma HQ bem legal, assim, de uma dupla que não necessariamente você imagina colaborando, e eles colaboram muito bem, e é uma HQ muito interessante. E aqui a gente entra na mente do Doutor Destino e entende mais uma camada dela, que ele é extremamente traumatizado pelo que aconteceu com a mãe dele. Ele só vira um mago, ele só mergulha nesse mundo da magia, ele só tenta ser uma pessoa melhor que funde esses dois campos, né, a magia e a tecnologia, para salvar a mãe dele, porque ele entende que a mãe dele era uma pessoa boa, só que se corrompeu por conta da opressão que eles viviam lá na Lativéria, né, pelo Barão. Então ele é uma pessoa extremamente traumatizada pelo que aconteceu, a famosa pessoa que tem mommy issues, né? Então é isso que no fim das contas o Doutor Destino tem. E antes de falarmos da última HQ para entrarmos na mente do destino, eu te peço humildemente que se inscreva aqui no canal e dê um like no vídeo, tá certo? Então bora lá para a última indicação. E vamos falar agora da última HQ para entrar na mente desse personagem, que é Destino, que foi publicada esse ano, em 2025, pela Panini. Tem o roteiro do Jonathan Hickman e a arte do Sanford Green. E do que se trata essa história Destino, né? Ela tem como plot o Galactus destruindo o planeta, todos os planetas, e vindo para a Terra. Quando ele chega próximo à Terra, todos os heróis vão ali tentar defender, os Eternos vão tentar defender a Terra, mas todos são derrotados. E apenas duas pessoas ficam vivas. É o Doutor Destino e a Valéria Richards. Na verdade, só a Valéria que fica viva. O Doutor Destino está muito abatido e fica flutuando em órbita, mas o corpo dele ainda expressa alguma vitalidade ali, os sinais vitais, e a Valéria sabe disso, que está navegando na órbita da Terra, né, com a sua nave espacial, e vai tentar resgatar o seu tio. Nesse resgate, ela consegue restabelecer ali a consciência do Doutor Destino, conta tudo o que aconteceu para ele. E fala que ele é a única pessoa capaz de derrotar o Galactus, já que é a única que também sobreviveu. Mas ela acredita nele por conta do preparo dele, da inteligência dele. Aqui é explorado muito da relação entre a Valéria e o Doutor Destino. Para quem não sabe, o Doutor Destino, além de ser o tio, né, da Valéria Richards e o padrinho dela, né, ele salvou ela durante o nascimento. A Sue Storm teve umas complicações durante a gravidez e durante o nascimento da Valéria Richards, e o Doutor Destino que foi o responsável por basicamente salvar a vida dela e fazer com que ela fique viva até o momento, né? E aqui a gente vê um pouco também da personalidade da Valéria, né? Falando mal de todos os super-heróis ali, que a única pessoa que ela realmente respeita intelectualmente é o Doutor Destino, e o Doutor Destino, pelo outro lado, também a única das pessoas que ele respeita pelo intelecto é a Valéria Richards. Então a gente vê essa relação aí que é quase paternal. E aqui a gente tem os últimos dois tópicos ali, ou traços de personalidades, para a gente entender melhor a mente do destino. O primeiro é essa relação quase que paternal pela Valéria Richards, né? A Valéria também leva o nome da personagem pela qual ele se apaixonou lá na infância dele. Ele dá o nome de Valéria para a própria filha da Sue Storm, né? E ele tem esse laço paternal, né? Esse cuidado com ela que ele não tem com mais ninguém. Então ele é cuidadoso também nesse sentido. E o último traço, que é ao enfrentar Galactus, ao enfrentar toda aquela destruição que ele traz, o destino aceita o que leva o nome dele, né? Seu próprio destino. Ele não tem medo disso. Então é isso, galera. Essas foram as 3 indicações de HQs aí para entrar na mente do destino. Espero que tenham gostado de todas elas. Eu te peço humildemente para que se inscreva nesse canal, dá um like nesse vídeo, comenta aqui se você tem uma outra indicação de HQ sobre o Doutor Destino, que eu vou estar lendo os comentários, tá certo? Muito obrigado e até a próxima.